Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é A Boa Vista, de Castro Alves. Um dos poetas brasileiros mais amados de todos os tempos, o poeta da liberdade, é como ele gostaria de ser chamado. Aqui vamos trazer hoje uma face de Castro Alves como você nunca viu. Isso, e A Boa Vista combina com início de ano, né? Mas vamos ver no final se combina mesmo. Boa leitura. A Boa Vista, de Castro Alves. Sonha, poeta, sonha. Aqui sentado no tosco assento da janela antiga, apoia-e sobre a mão a face pálida, sorrindo dos amores à cantiga. Álvares de Azevedo. Era uma tarde triste, mas límpida e suave. Eu, pálido poeta, seguia triste e grave a estrada que conduz ao campo solitário, como um filho que volta ao paternal sacrário, e ao longe abandonando o murmúrio da cidade, som vago que gagueja em meio à imensidade. No drama do crepúsculo eu escutava atento a surdina da tarde ao sol, que morre lento. A poeira da estrada meu passo levantava, porém minha alma ardente no céu azul marchava, e os astros sacudia no voo violento, poeira que dormia no chão do firmamento. A pávida andorinha que o vendaval fustiga procura os corucheus da catedral antiga. Eu, andorinha entregue aos vendavais do inverno, ia seguindo triste para o velho lar paterno. Como a águia que no ninho talhado no rochedo ergue o pescoço calvo por cima do fraguedo, para ver no céu a nuvem que espuma o firmamento, e o mar, corcel que espuma ao látego do vento. Longe o feudal castelo levanta a antiga torre, que aos raios do poente brilhante sol escorre. Ei-lo soberbo e calmo o abutre de granito, mergulhando o pescoço no seio do infinito, e lá de cima olhando com seus clarões vermelhos os tetos, que a seus pés parecem de joelhos. Não, minha velha torre, ó, atalaia antiga, tu olhas esperando alguma face amiga e perguntas talvez ao vento que em ti chora: por que não volta mais o meu senhor doutrora? Por que não vem sentar-se no banco do terreiro, ouvir das criancinhas o riso feiticeiro? E pensando no lar, na ciência, nos pobres, abrigar nesta sombra seus pensamentos nobres? Onde estão as crianças, grupo alegre e risonho, que escondiam-se atrás do cipreste tristonho, ou que enforcaram rindo um feio pultinelo, enquanto a doce mãe, que é toda amor desvelo, ralha com um rir divino o grupo folgazão, que vem correndo alegre beijar-lhe a branca mão? É nisto que tu cismas, ó torre abandonada, vendo deserto o parque e solitária a estrada. No entanto eu, estrangeiro, que tu já não conheces, no limiar de joelhos só tenho pranto e preces. Oh, deixem-me chorar. Meu lar, meu doce ninho, abre a vetusta grade ao filho teu mesquinho. Passado, mar imenso, inunda-me em fragrância. Eu não quero lauréis, quero as rosas da infância. Ai, minha triste fronte, aonde as multidões lançaram misturadas glórias e maldições. Acalenta em teu seio, ó solidão sagrada, deixa esta alma chorar em teu ombro encostada. Meu lar está deserto, um velho cão de guarda veio saltando a custo roçar-me a testa parda, lamber-me após os dedos, porém a sós consigo rusgando com o direito que tenho um velho amigo. Como tudo mudou-se, o jardim está inculto, as roseiras morreram do vento ao rijo insulto. A erva inunda a terra, o musgo trepa os muros, a ortiga silvestre enrola em nós impuros uma estátua caída, em cuja mão nevada a aranha estende ao sol a teia delicada. Mergulho os pés nas plantas selvagens espalmadas.
As borboletas fogem-me em lúcidas manadas, e ouvindo minhas passadas tristonhas taciturnas, os grilos que cantavam calaram-se nas furnas. Oh, jardim solitário, relíquia do passado, minha alma como tu é um parque arruinado. Morreram-me no seio as rosas em fragrância, veste-o pesar os muros dos meus vergéis da infância. A estátua do talento que pura em mim se erguia, jaz hoje. E nela a turba enlaça uma ironia, ao menos como tu, lá d'alma num recanto da casta poesia, ainda escuto o canto, voz do céu que consola se o mundo nos insulta, e na gruta do seio murmura um treno oculta. Entremos! Quantos ecos na vasta escadaria, nos longos corredores respondem-me a porfia! Oh, casa de meus pais, há um crânio já vazio que o hóspede largando deixou calado e frio. Compara-te o estrangeiro, caminhando indiscreto nesses salões imensos que abriga o vasto teto. Mas eu no teu vazio vejo uma multidão, fala-me o teu silêncio, ouço-te a solidão, povoam-se estas salas. E eu vejo, lentamente no solo resvalarem, falando tenuamente, desta alma e deste seio as sombras veneradas, fantasmas adorados, visões sutis e brandas. Aqui, além, mais longe, por onde eu movo o passo, como aves que espantadas arrojam-se ao espaço, saudades e lembranças se erguendo, bando alado, roçam por mim as asas, voando para o passado. Boa Vista, 18 de novembro de 1867. E esse foi A Boa Vista, de Castro Alves. Sombras veneradas, fantasmas adorados, visões sutis e brandas. E ele termina com essa metáfora, né? Das saudades virando aves, como um bando alado que voa sobre ele. Então, a gente tem esse retorno. Explicar, né? A Boa Vista é o solar. No começo eu achei que era a Boa Vista, como se fosse uma expressão, né? É a propriedade, né? Que a família morava em Salvador. O Castro Alves e seus irmãos passaram boa parte da infância ali. E nessa ocasião da inspiração poética que ele escreve A Boa Vista, é uma das poesias saudosistas mais famosas de Castro Alves. Ele tinha voltado a morar no casarão, tinha retornado para a Quinta da Boa Vista, com nada mais nada menos a mulher que ele mais amou na vida, que é a Eugênia Câmara, a atriz de teatro, relacionamento que escandalizou um pouco a sociedade da época. Hoje seria uma coisa tão normal, Lucas, porque eles tinham um pouco mais de 10 anos de diferença de idade. Ele se apaixonou por ela com 16 anos. E ela tinha lá seus 26, 27. Considerar a vida do Castro Alves, que foi super curta. Quando eles estavam se relacionando, ela já tinha em torno de 30, que à época era considerada uma mulher muito velha já, né? Então hoje... Tava com o pé na cova já. O que seria um poeta e uma atriz, né? Que é o bambambam ali da sociedade, né? Mas é realmente aqueles que desviam um pouco, né? Poeta com boemia, a atriz... que é a cômica, né? Então, hoje, esse relacionamento seria perfeitamente comum e corrente, normal, mas à época, no século XIX... Mas tinha 16 anos, era de menor ainda. Não, mas eles começaram mesmo, porque ele namorou ela por bastante tempo, assim, fazendo versos, inclusive tem um deles que ele fala o meu segredo, ele não revela quem ela é, mas ele já revela o amor que ele sente, né? Ele já tinha em torno de uns 20 anos quando eles começam a se relacionar e tinha 20 quando eles vão morar juntos nesse solar novamente. Quando eles desembarcam, né, eles começam ali no Recife esse relacionamento e resolvem ir para a Bahia novamente. Quando eles desembarcam em Salvador, são muito mal falados porque afinal Castro Alves era filho de um médico cirurgião de uma das melhores famílias da Bahia e está ali então com essa atriz de teatro, de novo nesse contexto, nesse parâmetro, né, quadrado, né, de pensamento da época, uma questão assim bem social.
E até as pessoas diziam, eles nem dissimulam essa relação vergonhosa, eles vão juntos ao teatro, de mãos dadas, braços dados. Ele chama ela de Dona Eugênia. É interessante falar. Né? O Dona tinha uma conotação muito diferente. Né? À época, os maridos chamavam as suas esposas de Dona. Né? Você me chamaria de Dona Diana. É mais ou menos o que acontece com senhora hoje, né? Apesar de senhora ser mais atrelado à idade, né? Mas você casou, vira senhora, né? E tem mais um agravante. A atriz tinha uma filha. Mas Dona era mais bonito. Mesmo. Era bonito, né? Mas Dona é mais bonito que senhora. Mas então a atriz tinha uma filhinha e então a família do Castro Alves, que a esse momento ali era sua madrasta e os irmãos, né, que o pai teve depois o segundo casamento, porque ele perdeu a mãe muito cedo, né, e a mãe era muito jovem, com 33 anos, ela morre, né, a gente contou essa historinha amplamente em Espumas Flutuantes, naquele episódio, naquela ocasião, e... Então a família da Dona Maria, que morava na Casa Sobral, né, eles ficaram, primeiro se instalaram num hotel no centro, de frente para o teatro em Salvador, foi um escândalo, como eu estava falando, aí ficam brevemente na casa da família, e a família fala, não, vamos para a Quinta da Boa Vista, que é lá, né, já estava nesse momento o sobrado, assim, semi-abandonado, digamos, né? Ele até, eu vou falar aqui nas análises tudo que ele traça nos versos em relação a isso. Mas depois esse casarão foi vendido para o governo e acabou se tornando, sabe o quê? Uma casa de loucos, um hospício. Sim, né? Então, também comum na época, né? Ainda se tinha institucionalização das pessoas com problemas mentais. Sim, né? E muita decorrência da sífilis, né? Que era uma doença, assim, muito comum. Que também levava essa loucura ali, né? No estágio bem avançado. Sim. Como a gente já trouxe alguns escritores aqui. Eu acho que foi o Guy de Maupassant, né? Dos que... Sim, e o Lima Barreto também, não foi? Ele ficou tinha num episódios hospício, de loucura, né? Mas aí já é mais sífilis, relacionado ao alcoolismo mesmo, que vinha do pai e tudo. O próprio pai dele, né, teve esse internamento em manicômio e tal. Fechando parênteses, quando eles chegam na Boa Vista, o casal juntos, né, finalmente juntos, ele tem uma veia criativa muito forte, porque ele afinal tá do lado de Eugênia, tá super empolgado. Ele produz a peça de teatro Gonzaga, que é muito emblemática, porque ele quer que essa peça ela seja a protagonista, né, a atriz principal. E é Marília de Dirceu, né, e Tomás Antônio Gonzaga, que a gente está falando também de uma obra da literatura brasileira muito importante, né, de Tomás Antônio Gonzaga, que é Marília de Dirceu, cai sempre em vestibular, e essa peça Gonzaga, ela versa sobre isso, né, e então a Eugênia seria a Marília na peça, que foi realmente muito ovacionado. Ele termina uma outra poesia importante, que é a Cachoeira de Paulo Afonso. Tudo nesse momento fazem festas, promovem festas. Mas aí, tem um momento em que bate forte no Castro Alves a falta dos entes queridos dele, né? E a solidão, a própria solidão, porque a relação deles era muito conturbada. Buzinavam muito no ouvido dele. Ah, você tá sendo traído. Porque ela, como uma mulher pública, né? Ela era cotejada por diversos homens, ela adorava ser paparicada, então rolou muito episódio de ciúme. E ele também não ficava atrás, né? Lembra que a gente já falou aquela história de... Era um romântico boêmio. Os papais que se cuidem, que o Dom Juan está solta, né? Ele arrumava o cabelinho, colocava o seu terno preto, passava pó de arroz na cara para enfatizar a sua palidez, né? Dar esse contraste preto e branco, né, na pele. Sim. E para fazer as suas... com muita eloquência, as suas declamações. Saraus? Saraus? Tá Saraus certo. também, Saraus, mas ele declamava no próprio teatro. Quando terminava a apresentação, levantava assim seu camarote, fazia aquela declamação, era ovacionado pelo teatro inteiro, né? Então teve muitos episódios assim. Foi o Navio Negreiro, né, que ele tem assim um registro documental dessa apresentação dele. Mas antes o século, você tá lembrando? O século que a gente trouxe aqui também é um episódio onde ele... No início do curso de Direito, ele declama, então, para todo o salão, né, de uma forma bem enfática. Sim. Na ocasião, ele fala que o jovem é o futuro, né? Cabe a ele mudar, e já defendendo a causa abolicionista e a própria república. Que, para o Castro Alves,
não bastava mudar o governo de província, como eles falavam, tinha que trocar o regime mesmo. Né? Sim, que já veio aqui no Leitura de Ouvido, né? Esse poema tem, assim como vários outros do Castro Alves, eu não sei se você listou todos, mas são muitos, né? Uhum. O primeiro acho que foi... Vozes da África, depois Navio Negreiro, né? Depois O Século. Vozes da África foi o primeiro? Foi sim. Então, bem lá no comecinho, a gente quer trazer de volta no podcast, né? Porque na época a gente não fazia a discussão aqui final. A gente quer trazer e fazer a discussão especificamente sobre esse poema. Inclusive eu já dei uma aula sobre essa poesia na UTFPR, onde eu fiz o meu mestrado em anos passados. No ano passado eu tive lá para a turma de letras, a convite de um ex-professor meu do mestrado, e eu fiz uma análise completa dessa poesia lá para os alunos de letras. Foi uma ocasião bem legal. Tá prontinha a análise, é só a gente relançar então o poema. Sim. Então aguarda aí, não vai ainda escutar lá esse episódio mais antigo, aguarde que a gente vai relançar em breve. Inclusive as trilhas, né? Tudo que você colocou lá na ocasião são muito comoventes. Mas não vai dar de usar as mesmas trilhas, porque era de outro banco de som que a gente não tem mais assinatura. Então a gente vai ter que reeditar. Os bastidores estão revelando aí. Então, voltando à Boa Vista, a poesia é uma elegia. É uma elegia comovente, onde flui muito um vocabulário de saudade, né? Muito saudosista. Por exemplo, ele inicia dizendo: era uma tarde triste, mas límpida e suave. Tristeza era o que ele estava sentindo porque ele se lembra dessas saudades, né? Mas ao mesmo tempo... É engraçado, né? Porque ele era jovem e é tudo nostálgico, né? Não, calma. Eu lembro o ano passado. Daí ele fala: eu, pálido poeta, seguia triste e grave. Bom lembrar essa entrada de pálido poeta, porque desde muito cedo, uns 3, 4 anos antes, aqui ele tinha 20. Então ali nos seus 17... ele já teve um episódio muito forte de ataque de tuberculose. Na ocasião, ele fez a poesia Mocidade e Morte. Está aqui na seleção que a gente fez de Espumas Flutuantes. Nasceu como otísico, a gente explica isso também. Sim. E então ele já estava realmente bem doente de tuberculose nesse momento. É a doença do século ali, né? Aí ele fala: a estrada que conduz ao campo solitário, como um filho que volta ao paternal sacrário. Então ele retoma, ele fala: esse era o lar da minha família. Aí, em determinado momento, ele cita a Torre da Quinta, né? Que é uma... Na origem dessa torre que tem na casa, até no livro do Alberto Costa e Silva tem a foto da casa, bem interessante. Eu mostrei pra você, né? A foto. Ela foi construída para servir de mirante e vigiar o mar e a chegada dos navios negreiros, a mando do antigo proprietário da casa antes do Dr. Alves comprar, que se chamava Manuel José Machado. Era um português do Minho, tinha uma péssima fama, contrabandista, mercador de escravos, senhor impiedoso, estuprador, tinha muitos filhos mulatos, sabe? Então, terrível. Quando ele chega na propriedade, ali no fim da sua infância, eu fiz um cálculo ali entre 10 e 12 anos o Castro Alves tinha, quando o pai dele compra essa propriedade. Ele e os irmãos ficam muito comovidos, é uma emoção assim imensa, porque tá espalhado ali por todo o quintal os troncos, né, para supliciar os escravos, os instrumentos de tortura, né, em cada parte do corpo, no pescoço, na cabeça, nas mãos e nos pés, sabe? Então é muito comovente mesmo. E então eles transformam o lugar, porque como o pai dele é médico, ele alguns quartos ele faz como hospedaria e realmente para tratar dos doentes. E quem é escravo, ele cobra muito menos, tipo questão de 1.000 cruzeiros, enquanto de quem tem posse 5.000, sabe? Essa diferença, assim. Ou ele atende de graça. Sim. O escravo, o pai dele já fazia isso. Aí eu encontrei, porque eu pesquisei muito, sou fãzérrima de Castro Alves, eu encontrei 2 datas diferentes para se adquirir o imóvel, né? Por isso que eu falei 10, 12 anos. Porque assim, segundo o historiador Alberto da Costa e Silva, que inclusive morreu no ano passado, foi bem comovente, né, a partida do Alberto da Costa e Silva, o livro dele é muito completo sobre o Castro Alves. O Dr. Alves teria comprado em 1856 a Boa Vista. O Castro nasceu em 1847, tá? Aí, tem um artigo, em 2019, a Câmara dos Deputados fez um livro bem interessante sobre o Castro Alves. E então as edições Câmaras publicam e lá dentro eles colocam
A Voz da Esperança é o nome do livro, tá? Você pode baixar, eu coloco pro nosso apoiador aqui no final do arquivo, o link que tá lá na Câmara dos Deputados, mas você também pode procurar no Google. Eles dividiram esse livro em 3 sessões. Na primeira, eles chamaram de Castro Alves por ele mesmo. E ali tem uma autobiografia imaginária do poeta baiano. Como se, após a morte dele, ele falasse com os leitores de hoje. Assim, em primeira pessoa, né? E todos os fatos narrados realmente aconteceram. Eu fiquei muito impressionada em ler esse texto e até fiquei, meu Deus, não é possível. Será que foi ele mesmo que escreveu? Claro que não. Agora eu entendi depois de pesquisar tanto, né? Foi feito após ele. Eu até cheguei a gravar esse texto. Eu ia trazer junto no episódio, mas por questões de direito autoral, né? Porque tem expressamente ali... não pode ser reproduzido, ali a Câmara dos Deputados, né? Então a gente fica com a parte de domínio público, que é a parte da poesia, e eu comento aqui sobre esse texto. Mas eles falam, então, que teria sido 2 anos antes, em 1854. Nesse texto, na voz do Castro Alves, né, hipoteticamente, imaginariamente, teria sido 2 anos antes. Não sei de onde eles tiraram esses 2 anos antes, mas enfim... E fala no texto, no começo de 1854, fomos morar em Salvador, no Solar Boa Vista. Olha que interessante o que tem por trás da história ainda. Além desse mercador de escravos que eu estava falando, aqui revela mais uma coisa. Essa casa, que marcaria de forma definitiva a minha vida, era cheia de lendas e de mistérios. Uma linda moça, Júlia Feital, nela foi assassinada pelo noivo, que, louco de ciúmes, a teria fulminado com uma bala de ouro, para acrescentar ainda mais né, na história. Daí ele tinha citado os outros irmãos antes, que ele teve ao todo 4 irmãos, homens, mas um deles morreu bem neném, então ficou 3 homens com ele. E daí ele fala que no Solar nasceram a querida irmã Adelaide e a caçula Amélia, empatando em 3-3 o jogo entre homens e mulheres. Então, dos filhos, né? 3-3, 3 homens, 3 mulheres. E depois virou ainda um hospício, né? Então, olha, história da casa. História e ainda muito existe. Forte. E ainda existe. A Adelaide, inclusive, é uma das principais fontes, né, que o Roberto Costa e Silva traz coisas dela, né? Ela conta muito sobre o próprio fim da vida, essa é a irmã dele. Então, voltando aqui à análise da poesia, ele tá muito comovido, ele quer chorar, ele fala, o meu lar está deserto, um velho cão de guarda veio saltando a custo roçar-me a testa parda. Aí depois ele fala que o cão lambe a mão dele e tal. Essa cena me lembrou na hora o início de Cinzas do Norte do Milton Ratum, nosso padrinho aqui do podcast, porque ele cita uma carcaça de cachorro, que foi a única coisa que sobrou na frente da casa. Então a gente tem de novo, né, os pets marcando a literatura. A primeira cena ali do livro, assim, que marca, né, isso aí do cachorro, da carcaça. Então eu não sei se o Milton se inspirou nesse pra verso contextualizar, era o cachorro, a família foi embora, né, deixou o cachorro e o cachorro ficou esperando até morrer ali. Nossa, é muito comovente. Eu fiz o vídeo de análise completo sobre Cinzas do Norte do Milton, tá lá no meu canal. Fala aí. youtube.com/@DaianaPasquim. Vai lá e assiste, porque tem muita coisa legal sobre a obra dele, e principalmente esse romance que foi tão premiado, né? E o Castro Alves, ele se espanta com as mudanças, né? O abandono na propriedade. O jardim tá descuidado, ervas daninhas, teia de aranha na estátua que tá caída. Enfim, um jardim, até ele chega a dizer, onde as borboletas fogem e os grilos se calaram. Né? É muito intenso. E dentro da casa a coisa não tá melhor, né? Tem ecos que se relacionam a esse vazio que o poeta sentia. Ele diz, quantos ecos na vasta escadaria, nos longos corredores, respondem-me à porfia. Pra entender por que é tão saudosista que você tava brincando, meu Deus, é tão novo, aconteceu ontem de tardezinha, tô morrendo de saudades, né? Então, assim, com 20 anos, quando ele escreveu essa poesia, ele já tinha perdido a mãe, perdido o irmão, perdido o pai. Perdido a própria meninice. Ele era órfão, né? E teve que crescer muito rápido. E naquela época, os homens se tornavam homens mais cedo. Eu já falei isso aqui. Ah, sim. A expectativa de vida também era a metade do que é hoje, né? Enfim. O próprio pai dele morreu com 48 anos, extremamente jovem, né? E a mãe com 33. Não? E as manifestações de tuberculose, então, já estavam ali. Então, tem tudo isso, né? E ele fecha o poema dessa forma metafórica, né? Muito bonitinha, as imagens das saudades subindo como aves, é um bando alado, né, sob sua cabeça, voando para o passado. Então, A Boa Vista, essa poesia emblemática
da história de vida do Castro Alves. O que me comove bastante é o quanto, principalmente a produção poética e dos românticos necessariamente, né, o Castro Alves está na 3ª geração romântica, fala deles mesmos, né? Então a poesia ela tem muita relação com a própria vida do poeta. Sim. Teve a ocasião que a gente fez Espumas Flutuantes que eu não dei a devida atenção para o Adeus de Teresa, que é a poesia que ele escreve quando ele está se despedindo da Eugênia Câmara. Então, se você quer escutar essa poesia de novo lá em Espumas Flutuantes e pensar nessa relação deles, né? Que é uma ocasião em que ele vai vê-la no teatro uma última vez. E o Castro Alves já estava com a perna amputada. Vamos explicar essa historinha? Sim, foi a decorrência daquela caçada, né? Que, enfim, foi uma série de fatores, né? Porque ele já estava sendo acometido por tuberculose ali. E em uma caçada teve esse acidente na perna, que eu não lembro ao certo como que aconteceu, como é que foi, mas resultou na amputação, né? Isso, foi uma coisa muito tosca, porque ele foi caçar e estava com a arma apontada para baixo e disparou acidentalmente, acertando o pé dele, né? E ele, nessa ocasião, estava em São Paulo, depois ele vai para o Rio para tentar melhorar o tratamento, e os médicos falam que ele tem que amputar a perna, né? Então ele até... eu estou tentando encontrar aqui no texto quando ele fala exatamente isso, mas ele diz que ele vai ser um homem com menos matéria, mas que ele vai continuar, né? Sim. E ele chegava para burlar essa questão dele estar manco, né? Tá usando bengala, né? O apoio ali de muletas, ele ia bem antes pro teatro. Ele sentava no seu camarote e ficava lá antes de todas as pessoas chegarem. E as pessoas ficavam esperando ao final ele levantar e declamar novamente, e ele não fazia mais isso também porque ele tinha medo de uma crise de tosse, né, porque ele estava tuberculoso, ou dele não ter mais aquela potência vocal de antes porque estava ficando rouco e tudo isso. Eu encontrei aqui, ó. Os médicos concluíram que a única alternativa seria a amputação do terço inferior da perna, e eu concordei, ficaria com menos matéria do que o resto da humanidade. Ainda permaneci no Rio até o fim do ano, quando decidi retornar à Bahia. Aqui tem uma coisa bem legal. Com o navio se afastando da Guanabara, visualizei repentinamente duas tristezas, a da noite que descia dos céus e a da solidão que subia do oceano. Entre mar e céu, vaga e vento, brotou meu nome, Espumas Flutuantes, para assim chamar o livro que reuniria meus poemas. Aqui está então descrita a origem, né? Desse título tão interessante do livro. Ele sempre teve com essa conexão com o mar, né? A vida inteira dele. Mas essa parte que você leu é daquela biografia, autobiografia... Imaginária. Exatamente. Trazendo para você outras produções de Castro Alves aqui no Leitura de Ouvido, a gente já estava citando, né? Mas o livro Os Escravos foi bem importante para ele também, saiu póstumo, 5 anos após a morte dele. Lá está a poesia Confidência, que a gente já trouxe aqui. Inclusive, ela é anterior a Vozes da África e o Navio Negreiro, mas já demonstra uma estrutura que a gente vê em Vozes da África muito parecida. É como se ele tivesse testado a estrutura da poesia ali, e depois ele segue fazendo essas que ficaram ainda mais famosas, né? Tá na leitura. Então, essas 3 poesias. Espumas Flutuantes, a gente fez uma seleção bem importante de poesias ali que você pode conhecer. E não lembro o que mais que tem, mas eu só fiquei espantadíssima. Tem outras. Que gostando tanto do Castro Alves, a gente ficou o ano passado inteiro sem um episódio dele, sabia? Nossa, verdade. Eu fiquei espantadíssima. Mas tem bastante que a gente já fez, né? Então, pelo menos, a gente não se sente tão mal. Não, nossa, as principais produções poéticas do Castro estão aqui. E a gente acaba retornando nesses autores importantes, né, para a literatura brasileira, porque realmente a gente tem que fazer isso, né? Cada vez a gente revela coisas novas. E as pessoas também ficam felizes. No futuro a gente traz a Vozes da África e Navio Negreiro aqui no podcast novamente com as nossas notas de rodapé aqui no final. Vamos para os nossos apoiadores aqui, mas antes eu quero
dar uma enfatizada no nosso novo apoiador, né? Você tem o nome dele? Não tem completo? só um, tem vários. Isso, vários apoiadores novos que entraram aí no fim do ano. Mas o nome que você está procurando é esse aqui, 43. Nossa, quero ver eu pronunciar o sobrenome dele. Se a gente pronunciar errado, você manda um e-mail, tá? Vinícius Boscheinen, tá bom. Vinícius Boscheinen Lima. Então, é o novo apoiador do Leitura de Ouvido, que mandou um e-mail também pra gente, bem legal, né? Quer voltar no e-mail ou quer falar os outros novos apoiadores? Não, vamos voltar no e-mail aqui. Então tá. Ele falou assim: descobri recentemente o podcast, excelente incentivo à leitura. E é realmente ótimo poder ocupar as mãos e a mente simultaneamente. Lavar os pratos nunca foi tão divertido. Parabéns também aos editores de áudio e sonoplastia. A imersão valoriza ainda mais os ambientes e muitíssimo obrigado à atuação da Dayana, que é a mais incrível do Spotify. Obrigado, então, nosso novo apoiador. Tem um grito estranho aqui. Eu que faço, né, sonoplastia, muita gente não sabe. Eu que edito o podcast. Os editores de áudio. Uma parte eu edito. Porque... Eu edito o texto. Isso, a sua narração, né, você dá pra mim ela já... Pronta. Já cortada ali as partes, né, que às vezes precisou ir no banheiro, ou coisa assim. E daí eu que faço a sonoplastia. Muita gente não sabe porque é o crédito no final que aparece, né? Só lá no finalzinho lá do podcast. Às vezes a pessoa desliga antes, né? Mas porque você é fácil saber que você narra, né? Porque é só a voz. Né? Enfim. Mas o Lucas que segura o podcast inteiro, gente. Ele faz arte de capa, ele edita todo o episódio, coloca os efeitos e as trilhas sonoras. Ele junta tudo isso e... Bom, normalmente é ele que carrega também nas plataformas. Às vezes sou eu, mas normalmente é ele. Sim. E então é muito legal. Então obrigado aí. Nossa, já perdi o nome dele. Vinícius, Isso, é o 43. Obrigado aí, Vinícius, pelo seu e-mail, pelo seu apoio, pelos elogios. Eu também concordo, a Dayana é a melhor do Spotify. Nossa, gente, menos. Eu vou usar um termo que o Castro Alves usou. Isso seria imodéstia. Eu achei tão legal colocar o i na frente da modéstia. Imodéstia. Sim, porque qual seria o contrário, o de modesto? Seria imodesto? Exibido, metido. Melhor, imodesto, né? Também gostei mais. Bom. Vamos falar dos nossos outros novos? Deixa eu só ler outra mensagem aqui, que é de apoiador também. Tá a bom. gente, na verdade, já citou o nome dos outros, só porque são novos eu deixei a marcação. Que a Vera Lúcia Leite Martins, ela entrou no ano passado. E o Roberto Hiromi Sonoda também entrou no ano passado. Isso. Mas como são apoiadores novos, a gente gosta de falar deles mais vezes, assim, porque... Enfatizar, né? Pra daí você também... Daí você também pensa, eu também quero ser um novo apoiador. Eles vão falar meu nome bastante. Me agradecer bastante. Eu tenho que falar da dupla de Lucas aqui, que é o Vieira e o Pereira, que são apoiadores também. Né? O Lucas Vieira, ele escreveu assim na Queda da Casa de Usher. Bom, lê você aqui, que é o primeiro comentário aqui, que eu achei bem legal. Ele falou assim: gente, eu sempre fico chocado com a qualidade do trabalho de vocês. Adorei essa leitura. A vinheta já começa a ter som de casa pra mim. O... Muito legal. Que o Lucas que fez essa trilha, gente. Ele é músico também. Isso foi uma das coisas que não mudaram desde o início, né? Foi feita lá pro primeiro episódio. E é a mesma de sempre, não foi acrescentado, mudado nada. Então até hoje essa é a trilha que a gente usa e vai continuar usando. Queria falar do comentário da Elaine Vieira Ferreira. Sensacional versão, descrição cinematográfica. Ela fala pra Queda da Casa de Usher. E queria que você lesse aqui o que o Romildo Muniz, o nosso tradutor, escreveu lá no Spotify na caixinha sobre essa produção, né? Que foi em parceria com ele, a Queda da Casa de Usher. Romildo Muniz foi o tradutor dessa versão, né, da Queda da Casa de Usher, que a gente trouxe no último episódio. Primeiro episódio do ano, né? A gente decidiu começar com ele. Então, o Romildo Muniz também tem outras traduções, né? Que a gente, de repente, no futuro faça mais. Mas ele falou assim: Maravilhosas narração e análise. Vocês deixam os textos infinitamente superiores. Que incrível essa sensação de sair um pouquinho do lugar de fã para o, de certa forma, colaborador e estar mais perto do LDO. Então, se você é tradutor, assim como o Romildo, colaborar assim com a gente nessas traduções é muito legal, né? Porque também a gente fica... Quando é texto nacional, né, é mais fácil, mas quando é texto internacional,
ter a parceria de tradutores, assim, ajuda bastante aqui no podcast. Inclusive teve comentários valorizando o trabalho do Romildo, a leitura soberba, trilha sonora inesquecível e um bem ágil tradutor que nos ofereceu uma obra belíssima, como dizia Saramago. São os tradutores que fazem a literatura universal. Obrigada, LDO. Quem comentou isso foi a Lina Soares, também nossa apoiadora. Né? Então ela valoriza o trabalho dele. E eu acabei de pensar aqui uma coisa, Lucas. A gente, na verdade, o contrário você me pediu. Não sinônimo de imodéstia. Isso, eu te dei sinônimos. O contrário é modéstia. Claro, é só tirar o i. Não, o contrário de modesto eu pedi mesmo. Ah, tá. Então tá certo. É que eu tava falando de imodéstia. Não, tá certo. Então vamos lá para os nossos apoiadores. Se você quer ser um apoiador do Leitura de Ouvido, você recebe 2 recompensas. Uma delas é receber o estudo aprofundado cada semana que a gente do episódio que a gente trouxe na sexta-feira. Então, os nossos apoiadores são os primeiros a saberem do episódio que entrou no ar, e junto com o link, né, do episódio vem todo o estudo, toda a análise do texto e do autor que vai para o e-mail de cada apoiador. E a segunda recompensa é entrar os nossos créditos finais aqui do Leitura. A gente dá enfatizada nos novos apoiadores, mas todo episódio a gente fala cada nome deles aqui nos nossos créditos finais também. Eu ia falar da dupla de Lucas, eu só falei de um. O que você ia falar? Eu queria dizer que o Pereira fez uma poesia pra mim ali no fim do ano. Lembra que eu te mostrei? Sim. Então, ele fez uma poesia agradecendo o Leitura. Até ele cita várias figuras da literatura universal, seja autores ou personagens, né? Uhum. E eu fiquei bem comovida também com a mensagem dele. Queria trazer aqui para os microfones isso, né? Dizer que é bem legal a gente saber que faz bem para as pessoas, né? Porque ele cita aqui em um momento da poesia que ele estava num momento ruim quando encontrou o podcast, né? Estava num momento difícil e que deu uma luz pra vida dele, assim, um brilho pros seus dias. Legal. E ainda o Lucas Vieira, que a gente falou antes, que ele tá morando na Holanda, a gente tinha citado, né, que ele trouxe aquele holograma lá, ele fez o story do holograma da árvore de Natal, na ocasião do abeto. Uhum. Ele fala assim: vocês são uma grande companhia para as minhas noites de sexta-feira, especialmente nesses dias frios de fim de ano. Aqui na Holanda, aqui ele comenta no Carbúnculo, no episódio de Sherlock Holmes. Carbúnculo azul. Nem sempre as famílias comem aves no Natal, pelo que sei. Mas quando acontece, geralmente é pato ou frango. Lembro-me de comer pato também em Portugal, mas não sei se é algo relacionado como Chester no Brasil. Obrigado por mencionar o vídeo, ele fala aqui. E aqui uma curiosidade bem legal que a Lina Soares, que era professora de língua inglesa, fala também no Carbúnculo. Noutros tempos na Inglaterra, o ganso era mais barato do que o peru, e por isso mais usado no Natal. Com o tempo, chegou-se à conclusão que o peru era mais saudável, não continha tanta gordura saturada. Adorei o episódio. A gente deixou lá um questionamento do que você comia, o que você come, né, no final de ano, qual que é a ave, porque ali no episódio foi o ganso, né? E a gente achou meio estranho ser o ganso, né? Porque aqui a gente come Chester, né? Que é ave natalina. A ave natalina. Que é esse frango... turbinado. De laboratório. Não sei como é que é feito essa ave. Mas enfim, é isso que a gente come. Ou peru, né? Peru de Natal é mais comum. Que é 3 vezes mais caro que a ave natalina. Mas o peru é legal, um frangão grande. É bem bonito, uma carne rosada, né? Só que desculpe aí os vegetarianos, né? A gente tá falando de carne aqui. Na verdade, a gente tá falando dos episódios anteriores, né? Por isso que a gente leu tanto. Entrou vários comentários legais no fim do ano, a gente selecionou alguns pra trazer, porque isso valoriza o trabalho, valoriza as pessoas que estão com a gente, dando suporte de bastidor, né? E a gente ficou feliz com tudo isso. A gente também teve um ótimo feedback dos livros inteiros. Dificilmente a gente vai trazer muitos livros inteiros aqui no Leitura de Ouvido, a não ser que a gente separe por partes, né? Assim como a gente fez com a Noite da Taverna, que a gente fez cada semana um capítulo, né? E depois a gente juntou tudo e publicou no final do ano, né? Uhum. Então a gente pretende fazer isso com o Chamado de Cthulhu, do Lovecraft, que também tem as 3 partes, né, do livro, a gente já fez aqui no Leitura de Ouvido. E talvez no futuro a gente faça, assim, cada semana um capítulo e depois junte para lançar como livro completo, né, também. Mas vai continuar sendo esses episódios
de conto, né? Ou de capítulo, porque fazer livros inteiros, cada episódio eu tenho vontade não dá, de né? fazer isso num episódio só não dá, mas eu tenho vontade de fazer isso com livros da Júlia Lopes de Almeida. A gente trabalhou vários contos dela. Eu li nas férias O Pássaro Tonto, que eu já citei aqui em alguns episódios. O último livro que a Júlia escreveu, e ele se passa em Paris. Na verdade, uma família do Rio que vai para Paris por uma série de motivos lá. Tem 3 camadas o romance, bem interessante. E é uma história, assim, que talvez desse pra trazer, assim, como episódio. Entre outros, né? É isso aí, a gente vai trazer. E eu não falei como é que faz pra apoiar, né? É só entrar em apoia.se/leitura de ouvido ou mandar um pix pra chave leituradeouvido@gmail.com. E os nossos apoiadores são eles: Agnaldo Ângelo Silveira Rebouças, Alberto Alpiri, Ancli Lima, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Augusto Marques Ramos, Bruna Foltz Coutinho, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Cláudia Lube, Cristiana Castanho Ferraz, Eduardo Quartim, Elaine Vieira Ferreira, Ellen Carvalho, Evandro Benck, Fabiana Maria Landiva, Felipe Cronato, Isabel Araújo Alves, Jaqueline Conte, Karine Pacheco, Lina Soares, Lucas Pereira, Lucas Vieira, Luciana Botelho Pacheco, Luiz Fernando Garcia, Marco Aurélio Marques de Queiroz, Marcos Vinícius, Maria Lúcia Rickbardi, Maria José de Oliveira Lima Félix, Marilu Lourenço Rosas, Maristela Prado, Matheus Trim, Matheus Simon Brum, Miriam Zelmi Kites, Mônica Tocarnia, Paulo José Pereira Rezende, Pedro Coimbra Machado Valente, Renata Pires Pereira, Roberto Hiromi Sonoda, Sandra Cavalcante, Sérgio Juarez Rico da Luz, Silvana Silva, Simone Pessoa de Mesquita, Vera Lúcia Aleixo Martins, Vinícius Boixene Lima, e Zeanilda Ribeiro da Silva. Obrigado aí a todos os apoiadores do Leitura de Ouvido. Mais uma vez, para nos apoiar, é só entrar em apoia.se/leitura de ouvido ou mandar um pix para a chave leituradeouvido@gmail.com. Se você gosta do trabalho que a gente faz aqui, é só dessa forma que a gente tem o retorno financeiro para continuar fazendo esse trabalho. Então, é crucial, né? Tá no topo das prioridades os nossos apoiadores aqui. Então seja um apoiador também. Eu queria só falar uma última informação sobre Castro Alves. Jorge Amado, em 1941, publicou ABC de Castro Alves. É muito legal o livro, comecei a ler várias partes também. Ele não tem o propósito de ser um teórico da literatura, como ele cita vários, né, que fizeram esse trabalho, mas ele conta uma história divertida, assim, do Castro Alves. E é o Jorge Amado que conta. Ah, né? Legal. Que é um escritor brasileiro também tão importante. Do Capitães de Areia? Eu me lembro, isso me fez lembrar que eu era criança ali, adolescente, criança na verdade, quando eu vi na TV a notícia da morte do Jorge Amado. Sabe, que na época eu não sabia ainda a dimensão da importância dele que teria pra minha própria vida, né? Então a gente acaba descobrindo, nossa, que pena que eu não sabia ainda a dimensão que ele teria, porque eu também gosto muito da literatura do Jorge Amado. Isso aí, então fica aí a recomendação e a gente se vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piasecki. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.